Você está ouvindo Biologia in Situ Podcast. Porque todas as estradas levam à biologia. De esquerda ser a favor do aborto e contra a pena de morte, enquanto direitistas defendem o direito do feto à vida porque é sagrada e o direito do Estado de matá-lo se ele der errado. Luiz Fernando Veríssimo. Para você que é a favor do aborto, só sinto mesmo que sua mãe não tenha tido essa ideia. Janice Rocha. Olá, biovintes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo a mais um episódio do Biologia in Situ Podcast. Hoje eu não tô sozinho, tô aqui com a Cris também, né, Cris? Olá, biovintes, eu sou a Cris e desejo que tudo esteja bem com vocês e assim siga. E vamos lá, Ricardo, para mais um episódio do Biologia in Situ? Exatamente, dessa vez um tema super relevante e, lógico, também muito polêmico. E a gente começou com esses dois pensamentos, né, que Cris e eu entoamos artisticamente com todo o nosso talento interpretativo. Eu acho que essa parte aí você exagerou, mas tudo bem. Mas a gente tem que se valorizar. Senão quem é que vai valorizar, né, nossas habilidades artísticas aqui? Eu ouvi isso no Choque de Cultura. Você tem que se valorizar, porque eu não vou te valorizar. Já dizia Aviões do Forró, volume 9. Brincadeira, gente. da música da Paulinha, não? Se eu errar, não, aquele tem que se valorizar, senão vai me perder. Eu não sei cantar, desculpa, fã de Aviões do Forró, não me bloqueie, não me dê hate. Desculpa, péssima, a memória tá longe agora. Voltando aqui para a nossa atmosfera séria de hoje, que é um tema até delicado da gente abordar, que é o aborto. E aí, entre esses primeiros dois trechos que a gente entoou aí no início do episódio, um foi do gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, que com certo toque ali de ironia, aponta a tendência de pensamento de dois grupos que vivem as turras aí, vivem brigando na sociedade brasileira, que seriam as pessoas de direita e as pessoas de esquerda. E o segundo, né, de Janice Rocha, embora não aponte especificamente para um desses dois grupos, está mostrando, né, de uma forma bem nítida e aí com pitadas de agressividade bem típicas também, uma visão aí do grupo de direita. Bem, mas vamos seguindo, deixando claro que neste episódio não abordaremos todos os aspectos do tema aborto, né? Evidente. Caso contrário, a gente levaria aí vários dias para tratar do assunto e teríamos de contar com o apoio de especialistas de outras áreas de conhecimento para nos auxiliar também. Então a nossa proposta, como sempre, é trazer informações que consigam despertar em você o desejo de buscar saber mais sobre o assunto e principalmente refletir sobre esse assunto antes de simplesmente acatar e assumir o que um determinado grupo defende. É isso mesmo, Ricardo. Então vamos lá, biouvinte, abrir as portas da nossa mente. E com essa ideia, quero começar com as palavras do Dr. Cristian Rosas, ginecologista e obstetra que participou do treinamento do primeiro programa público de aborto legal, que foi desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo em 1989. E hoje ele é o coordenador aqui no Brasil, né, da Rede Médica pelo Direito de Decidir. Em certo momento ele diz, abre aspas, estudos sobre países que proíbem o aborto demonstram que não adianta tratá-lo como crime, pois ele continua acontecendo. Fecha aspas. Bem pé no chão, né, o que ele diz, né, Cris? O que a gente quer hoje aqui é tratar esse tema como uma realidade que já se encontra legalizada em casos específicos, mas que também, e por várias razões, é muito praticada de forma escondida e na ilegalidade. É isso, gente. E decidimos então começar pelas palavras do Dr. Cristian, até porque é vinda de alguém que teve aí uma formação presbiteriana e até hoje mantém sua crença e rotina de oração diária.
que, apesar disso, condena as ideias fundamentalistas vindas principalmente de certos grupos religiosos e, entre aspas, pró-vida, que ao pressionar a gestante a levar a gravidez adiante, acabam por comprometer de modo irreversível sua saúde física e mental, podendo até matá-la. Segundo ele mesmo conta numa entrevista que ele deu ao periódico Eu País, quando iniciou o treinamento do programa encabeçado pela Prefeitura de São Paulo, o binômio vida e fé provocava muitas dúvidas e questionamentos na sua mente, mas acabaram logo nos primeiros atendimentos, como quando examinava uma criança de 12 anos que tinha sido estuprada por 2 homens. Em um determinado momento, a criança agarrou o braço dele e disse: "Doutor, tira essa coisa de dentro de mim, me salva." Coisa pesadíssima, né? Nossa, Ricardo, ouvir isso me arrepia por inteira, né? E imagina o desespero e como estava a cabeça dessa criança, que nem tinha noção do que carregava dentro de si. É terrível de ler, né? Imagina estar nessa sala e ouvir isso. Mas, apesar de todos os apesares, vamos lá, né? Começando por entender o significado das palavras aborto e abortamento, usadas hoje em dia. Essas 2 palavras têm historicamente vários significados culturais, médicos e legais, mas as 2 vêm do latim. O aborto vem de abortus, que é a ação de abortar, ou de aborior, que é morrer ou desaparecer. E abortamento vem de abortare, que é nascer antes do tempo. E é bom perceber que as palavras em si só não trazem uma conotação negativa necessariamente. Em vez disso, elas mostram uma realidade. O feto que nasce antes do tempo, nos primeiros meses de gestação, não tem condições de sobreviver, porque precisam do útero para isso. A conotação negativa é mais atual, ela está ligada a outros fatores que a gente ainda vai tratar aqui hoje. É isso mesmo. E embora muitas vezes elas sejam usadas como sinônimas, alguns autores fazem uma distinção. Abortamento diz respeito à interrupção precoce da gravidez, seja de modo espontâneo ou induzido, enquanto aborto é o resultado dessa interrupção, com o feto sendo expulso do útero e, portanto, sem chance aí de sobreviver. A OMS, Organização Mundial da Saúde, define abortamento de forma mais específica, como sendo a interrupção da gravidez com extração ou expulsão do embrião ou feto até a 22ª semana, caso o feto pese menos de 500 gramas. Após 22 semanas não se usa mais o termo aborto, mas sim óbito fetal intraútero ou parto prematuro, mesmo que o bebê morra poucas horas depois, que seja um neomorto, né? Bem, e antes de mais nada, é bom deixar claro que, de acordo com o artigo 124 do Código Penal, provocar aborto em si mesma ou permitir que outra pessoa o faça é considerado crime com pena de detenção de até 3 anos. Contudo, e aí um contudo, né, enorme, de acordo com o artigo 128 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, gente, não se pune o aborto praticado por médico quando for necessário, ou seja, quando há risco de morte da gestante ou quando é ali resultante de estupro. E a partir de 2012, por decisão do Supremo Tribunal Federal, foi incluído mais um adendo a esse decreto-lei. Também não haverá punição quando se tratar de feto anencéfalo, ou seja, aquele que não possui total ou parcialmente a calota craniana e o cérebro. Então, reforçando, o aborto continua sendo considerado crime, só não é punido nos 3 casos que Cris citou aqui. E embora haja hoje muita gritaria e confusão, até fazendo parecer que se trata de uma decisão recente, Cris falou, é de 1940, a lei já está em vigor há 84 anos para esses 2 primeiros casos, de risco de morte da gestante e resultante de estupro. E já está aí há 12 anos no caso de fetos anencéfalos. Então, defender a não punição, que é o que se trata no artigo 128, não implica necessariamente estar defendendo a descriminalização do aborto, que, aliás, está longe de acontecer, uma vez que a religião e questões morais têm impactado muito nas decisões do Congresso e do Judiciário também. Mas há casos e casos, não é mesmo, Ricardo? E sempre lembrando que nenhuma mulher é obrigada a abortar. Ela só tem o direito de fazê-lo nos casos permitidos, é lógico, se assim decidir. Então vamos lá. O aborto pode ocorrer e não é e nem pode ser considerado crime em 2 situações.
A primeira é quando ele é espontâneo natural, ou seja, quando o próprio corpo interrompe naturalmente a gestação devido a fatores variados, como alterações uterinas ou cromossômicas, doenças virais e bacterianas, doenças autoimunes e até o consumo de drogas. O aborto, entre aspas, acidental também não é crime, já que ele ocorre de forma involuntária. Pode, por exemplo, ser causado por situações como queda, atropelamento, espancamento, situações estressantes, entre outras coisas. Isso, mas voltemos a falar mais especificamente sobre o nosso tema, o aborto induzido. A comparação entre países onde o aborto ele é legalizado e aqueles onde ele é proibido revela diferenças aí marcantes em vários aspectos, como saúde pública, desigualdade social e indicadores de gravidez na adolescência. Exato. E é observado que em países que têm o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano mais alto, como a Noruega e a Holanda, o aborto é uma prática permitida, porém pouco usada. Mesmo as taxas de gravidez na adolescência tendem a ser significativamente menores. Quer saber que milagre é esse? Bom, isso ocorre porque políticas públicas mais robustas em saúde e educação permitem, por exemplo, maior e mais fácil acesso a métodos contraceptivos e a uma educação sexual mais ampla e eficaz, resultando em menores taxas de gravidez indesejada. Ou seja, não se trata de milagre algum, mas sim de visão progressista e trabalho público eficiente. Ai, gente, como isso falta, né? Como isso faz falta? Em contraste, muitos lugares, como na América Latina e em África, onde o aborto é restrito ou ilegal, esses lugares apresentam taxas de gravidez na adolescência bem mais altas devido exatamente à falta de acesso à informação e a recursos preventivos. O que tem muito a ver também com uma visão retrógrada e preconceituosa de mundo, somada a uma falta de ação do poder público. E outro ponto importantíssimo e muito sério a considerar é que no Brasil, que apresenta um IDH de 0,754, a tentativa de criminalização do aborto tem contribuído consideravelmente para o aumento da morte materna, principalmente entre mulheres de baixa renda que, no desespero aí de uma gravidez indesejada ou não consentida, recorrem a métodos clandestinos e perigosos ou a clínicas, bem entre aspas aí, mesmo que são inseguras, que não têm a mínima condição de higiene, onde muitas vezes o atendimento é feito por pessoas sem qualquer qualificação médica. Ou seja, gente, no puro e total desespero. Quando a gente inclui a questão da desigualdade social nessa conversa, a gente está, na realidade, optando por formar duas fileiras bem distintas. Uma composta por mulheres ricas, com meio de acessar clínicas privadas e seguras, ou até mesmo viajar para países onde o procedimento é permitido, realizar um aborto seguro e, a partir daí, tocar a vida em frente. E outra fila com quem tem de se submeter a lugares ou procedimentos perigosos por falta de recurso financeiro e por não conseguir autorização para um atendimento seguro em hospital público. Por isso mesmo, muitas das mulheres acabam sofrendo devido a complicações graves como infecções, hemorragias, que podem resultar em consequências sérias, como impossibilidade de gerar novos filhos ou até mesmo acarretar a morte. E agora, falando mais especificamente de Brasil, o que a gente pode observar é que hospitais públicos, clínicas e até corpo médico, que deveriam conduzir suas atividades segundo as leis vigentes no país, ainda não conseguem fazer isso plenamente. É bem verdade que hoje não vemos as barbaridades aí que víamos no governo de o inominável Jair Bolsonaro. Com crianças aí gestantes sendo ofendidas, quem não se lembra, condenadas, perseguidas por grupos, entre aspas, pró-vida, E até pessoas aí ligadas ao antigo Ministério da Mulher, da Família e também dos Direitos Humanos, que era presidido por Damares Alves. Preciso falar mais nada, Mas a gente também não pode dizer que a situação tenha mudado muito, principalmente se levar em conta as discussões acaloradas nas comissões do Congresso Nacional, com tentativa de aprovação de projetos que, por exemplo, penalizam mais a gestante que o próprio estuprador. É porque, infelizmente, muitas das pessoas que condizem com a mesma visão de mundo das anteriormente citadas ainda continuam ocupando cadeiras, Ricardo?
E agora Sim, é bom sim. lembrar também que a opção de não realizar o aborto, nos termos já previstos na lei lembrando a vocês, gente, a lei é de 1940, tá? Não ocorre só por decisão do gestor de hospitais ou clínicas. Ocorre também por incentivo do poder público. E aqui entendemos poder público como sendo secretários de saúde, tanto municipal quanto estadual, e o próprio ministro da Saúde, que procura não se envolver em questões delicadas e polêmicas para não se comprometer. Isso é fazer política pública no Brasil, né? Isso porque a gente não teve o Arthur Lira conseguindo tomar o Ministério da Saúde para ele, né? Porque tentou bastante, porque o Ministério da Saúde tem muita verba e como é para a saúde, é uma coisa que às vezes é muito emergencial, a verba costuma ser muito acelerada, o pessoal tem assim, um olho muito grande no Ministério da Saúde. Felizmente, isso ainda foi evitado, mas quem está lá não está fazendo muita coisa também. Mas segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, somente 104 das 5.500 cidades brasileiras, gente, 104 de um total de 5.500, só 104 fazem procedimento de aborto na rede pública, o que é correspondente a 1,8% do total. E tem mais, do total geral de 154 unidades, 72 delas, quase metade, estão só nas capitais. Além disso, 5 estados, que são Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí e Mato Grosso do Sul, não possuem nenhum hospital que realize o aborto legal, que faz com que mulheres tenham que viajar longas distâncias e ainda lutar para serem acolhidas como pacientes. Para complicar, né, a situação e dificultar o atendimento, as informações sobre esses centros de referência, elas não são de fácil acesso ou não se encontram disponíveis. Então, alguma coisa que está errada não está certa, não é mesmo? Afinal, estamos nos referindo a casos previstos na lei. A verdade é que o aborto, que pode ocorrer seja de forma espontânea ou induzida, faz parte da vida reprodutiva da mulher. Então, esses centros de referência público que têm que atender mulheres, crianças e adolescentes, principalmente as de baixa renda, devem estar preparados para que o procedimento seja feito e transcorra de forma segura, para poder minimizar os danos à saúde física e mental da gestante. É isso mesmo. E quando tocamos na questão do risco de morte que a gestante corre, as evidências científicas recentes, elas apontam que o procedimento do aborto é mais seguro que deixar a gravidez seguir. Apresenta aí uma taxa de só 0,5% de mortes para 100 mil casos, enquanto que o parto com feto vivo chega a 7 para cada 100 mil casos. Então, é preciso atentar para esses dados, né, principalmente quando se trata do corpo de uma criança, que não está desenvolvido o suficiente para abrigar um outro ser. Se a gente considerar o tempo histórico na América Latina, a gente vê que o período de redemocratização foi essencial para trazer para a discussão o tema do aborto, já que os governos ditatoriais, entre as décadas de 1960 e 80, dificultaram a organização de movimentos sociais, incluindo o feminista, que lutavam pela liberdade do corpo e da sexualidade feminina. Realmente foi um período escuro desses regimes, né? Quando as mulheres eram amplamente controladas, silenciadas e usadas como forma de mostrar o poder dos governantes. Isso, inclusive, torturadas, né? A gente tem o caso emblemático da jornalista Miriam Leitão, foi presa pela ditadura e torturada enquanto estava grávida. E mesmo com aprofundamento, né, alguns avanços aí nas discussões sobre direitos humanos e laicidade, isto é, preceito que rejeita a influência da igreja no âmbito público, muitos países da América Latina, elas ainda continuam fortemente influenciados por valores religiosos que atrapalham a criação de políticas públicas e também a ampliação dos direitos das mulheres. Complementando o que Cris falou e associando ao que o filósofo francês Michel Foucault descreveu como uma técnica disciplinar de poder, a gente pode enxergar a criminalização do aborto também como uma forma de controle dos corpos das gestantes, visando regular comportamentos, ações e valores das pessoas. Todos esses procedimentos, né, eles estão incluídos no que se conhece como biopolítica, que tem por objetivo controlar e regulamentar grandes grupos populacionais
que são vistos aí como uma massa que deve seguir certas regras para serem bem aceitos no meio social em que vivem. E é o caso, né, das pessoas que gestam. Exato, e esse conceito é essencial para entender que as sociedades vivem sob uma espécie de biopoder, onde a vida, apesar da ilusão de liberdade, é altamente controlada por instituições consideradas legítimas, como a medicina, o direito, a psicologia. E vamos lá tocar em um ponto crucial aí da polêmica. Ele existe e procura determinar quando começa uma vida. E a gente volta lá em 2002, o artigo 2º do Código Civil Brasileiro, que adotou a teoria concepcionista para tratar dos aspectos jurídicos que asseguram o direito à proteção do nascituro desde o momento da sua concepção. E aqui, né, vale dizer que esses direitos são bem amplos e às vezes até difícil de dimensionar. E entre eles inclui aí os direitos à personalidade, à reparação civil, a alimentos, ao reconhecimento de paternidade e também aos direitos sucessórios. E associado a esse ponto de considerar em que momento começa a vida, tem outro aspecto que divide opiniões e que tem gerado grandes entraves aí à descriminalização do aborto. De um lado, o direito à vida do nascituro, com grupos se apegando ferrenhamente à premissa de que a liberdade do corpo da pessoa gestante não é absoluta e não pode ser suficiente para se sobrepor ao direito da vida do feto. Do outro, o direito à liberdade e à autonomia da pessoa gestante, e mesmo que nunca ou quase nunca considerem o aborto como sendo a melhor opção, muitos acreditam que a decisão deve ficar restrita ao campo pessoal e privado da mulher, sobre o qual o governo não deve impor regras morais. Mas quer saber, Ricardo, quando olho para essas pessoas que têm uma postura extremamente conservadora sobre o aborto, né, e que acreditam que o governo deva proibi-lo em qualquer circunstância, mesmo naquelas permitidas em lei, eu não consigo deixar de pensar. E se a gravidez acontecesse com a filha ou irmã que estivesse na adolescência, né? E se fosse vítima de estupro? Ou que fosse consequência, né, de um caso extraconjugal aí que ocorresse? Será que essa pessoa realmente lutaria para que a gravidez ela fosse mantida? Eu tenho minhas dúvidas também, Cris, até porque volta e meia a gente descobre aí que a pessoa que é muito cidadã de bem, cheia dos conservadorismos, muitas vezes é a pessoa que está passando por todo tipo de loucura na vida, mas que o importante é esconder. Se ninguém sabe, não aconteceu e ela pode continuar defendendo coisas que até na vida dela ela não pratica. Assim é fácil, né? O famoso pimenta nos olhos dos outros é refresco. E, na realidade, o aborto no contexto religioso conservador do Brasil é um tema cercado de contradições e falsos moralismos. Enquanto se dizem defensores da família ou dos valores cristãos e classificam a interrupção da gravidez como um pecado e uma violação do direito à vida, as pessoas às vezes não conseguem aplicar esses princípios de forma coerente em outras questões sociais, como o combate à pobreza, o cuidado com as pessoas marginalizadas ou na garantia de direitos humanos. Bem assim, né? O problema é que esse falso moralismo também se reflete no comportamento de algumas pessoas e categorias profissionais também, né? Como juízes e médicos que, em vez de cumprirem ali seu dever legal profissional, eles deixam que suas convicções pessoais interfiram nas decisões e atendimentos relacionados principalmente ao procedimento do aborto. Um exemplo claro disso, né, são os casos em que juízes, alegando aí valores religiosos, atrasam deliberadamente na autorização para a gestante realizar o aborto, mesmo em situações previstas em lei, como a gente já viu aqui. Ou de médicos que se recusam a realizar o procedimento, que alegando aí objeção de consciência, né, motivados também por ideias religiosas. E isso me lembra até uma anedota, né, Cris? Que tem uma série da Globoplay que tem em formato de podcast gratuitamente também. Vocês podem aí, quem estiver ouvindo a gente, né, ouvinte, procurar no seu agregador de podcast por Vale o Escrito, que é a série da Globoplay sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro, basicamente. E tem uma passagem nessa série que a esposa do Adriano da Nóbrega, que é um famoso miliciano do Rio de Janeiro, ela conta que ele mandou uma mensagem para ela dizendo uma vez sobre quando eles experimentaram maconha. E ele falou basicamente que já tinha dado tanto esculacho, tanto tapa na cara de maconheiro, mas que agora ele estava vendo ali que não era nada demais, né? Porque quando finalmente ele estava experimentando. Então, realmente, a hipocrisia é muito a cara do Brasil.
Principalmente no meio da elite, né? E tudo pode ser omitido, comprado, lacrado a 7 chaves. Por isso que você falou, Cris, bate uma dúvida aqui. Se o médico tem o direito de se negar a realizar um procedimento de interrupção da gravidez, amparado aí pelo direito de objeção de consciência, como fica o dever primário, ético e profissional de garantir o bem-estar e a saúde e a vida das suas pacientes? Convenhamos, Ricardo, nem é preciso fazer um raciocínio todo mirabolante para perceber que as consequências aí dessas atitudes são muito sérias e perigosas, já que podem deixar mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, né? E aí acaba obrigando elas a buscarem as alternativas seguras. Nesse contexto, a religião e o conservadorismo atuam, então, não apenas como barreiras à realização do aborto nos casos em que é legalizado, mas também como um instrumento de controle sobre o corpo e as escolhas da mulher. Lembrando ainda que o discurso religioso utilizado muitas vezes se baseia em um ideal de pureza e moralidade que não faz parte do universo de todas as pessoas. E assim, não tem nada de errado em você exercer a sua crença. O que tem de muito errado é você querer que todo mundo haja exatamente de acordo com a sua crença específica, né? Isso não faz sentido. E é importante informar também que dentro do cristianismo, né, a defesa absoluta da vida do feto é algo relativamente recente. Nos primeiros 6 séculos, o foco da punição ao aborto não estava relacionado ao conceito de crime contra a vida, mas sim, né, aí o de crime contra a honra, porque naquela época a principal preocupação da igreja era, na realidade, manter o casamento monogâmico como regra social, com o objetivo aí de garantir que as propriedades fossem passadas apenas para herdeiros legítimos, né, que é da elite continuar na elite. Você quer dizer, Cris, que as bases da nossa sociedade em que a gente vive hoje estão aí na propriedade privada e nesse direito, que é disso de onde vêm muitos dos nossos males? Com toda certeza. Editora, toca aí a Internacional Comunista. É absurdo isso? Eu realmente não sei dizer. Afinal, hoje em dia, grupos que defendem ferrenhamente o direito à vida do feto também não mostram a mínima preocupação se a mãe, muitas vezes uma criança também, pode morrer se a gravidez for levada adiante. Pois é, né, Ricardo? Mas assim era. Interromper uma gravidez fora do casamento não era visto como um grande pecado, né? Apenas aí como uma falta grave, que escondia o verdadeiro pecado, que era o adultério. Só a partir do século XIX, né, em um cenário de separação entre Estado e religião, é que a defesa da vida do feto passou a ser mais forte no discurso religioso, né, disseminando a ideia de que praticar um aborto era pecado. Por sua vez, percebe-se, como já foi dito, que essa relação entre aborto e religião também se liga intimamente ao controle sobre o corpo feminino, indicando que os 3 temas convergem para a manutenção das estruturas de poder que restringem, que comprimem, que negam a autonomia das mulheres. Enquanto as crenças religiosas moldam os discursos morais que influenciam as leis e as práticas sobre o aborto, o machismo reforça essas restrições ao posicionar o corpo da mulher como objeto de regulação, tanto moral quanto social. Aquela velha história da mulher estar errada sempre, dependendo da escolha que ela faz, né? É bem isso. Bom, gente, eu queria trazer aqui uma indicação, né, do filme aí, O Maníaco do Parque, que não é para falar de psicopata só. Acho que o filme traz, né, uma discussão bem interessante sobre não dar visibilidade a esses indivíduos aí. E acaba por trazer também muitas discussões sobre isso, né, sobre crime contra as mulheres e como esse crime é visto dentro da sociedade. Então tem algumas partes, algumas falas muito interessantes durante o filme, do tipo a mulher ser atropelada e o editor lá do jornal perguntar, né, questionar o que ela deveria ter feito para o marido tomar essa atitude. É como se a mulher estivesse errada ali. Ela foi atropelada, ela morreu, mas ela está errada, né, de alguma forma. Ela que pediu por aquilo. E outras falas sobre crimes de mulheres, né, ocorrendo em São Paulo, tipo 600 crimes por ano. E aí a jornalista perguntando, né, não vai fazer o teste de DNA não, para saber o que foi que aconteceu? E o delegado respondendo, você acha mesmo que eu vou fazer? Tem 600 casos por ano, você acha mesmo que eu vou fazer teste de DNA? Ou seja, quanto vale a vida da mulher, né? Bom, e o debate aí... Só pra pontuar, Cris, tá no Prime Video esse filme. É no Prime, isso, no Prime Video. Muito obrigada, Ricardo. O Maníaco do Parque é o Silvério Pereira, que é o Lunga do Bacurau. Cara, ele é maravilhoso, esse ator. Sim, nossa, tá ótima a atuação. E
Cara, a cenografia, tá muito bom esse filme, muito, muito bom. Em debate e tudo. Uma ótima produção. Prime, como sempre, quando traz negócio bom, ele traz com gosto, né? Ele faz acontecer. E o debate sobre a descriminalização do aborto é um exemplo claro de como esse controle se manifesta. Ao criminalizar ou restringir o aborto, a sociedade patriarcal ela perpetua a ideia de que o corpo feminino não pertence à própria mulher, mas ele deve ser regulado de acordo com normas sociais e morais estabelecidas principalmente por homens. Além disso, quando o assunto é aborto, os conceitos machistas ficam evidentes na hipocrisia que permeia o tratamento dado à sexualidade feminina. Enquanto homens muitas vezes são livres para viver suas vidas sexuais sem grandes consequências sociais ou julgamentos morais, a mulher enfrenta julgamento e estigmas. E não faltam exemplos no dia a dia. As mulheres são sempre consideradas culpadas, sejam porque riem muito, foram muito simpáticas, seja porque são baladeiras, seja porque o vestido é dito muito curto ou muito justo, seja porque tem uma postura que é tida como mais sexualizada e por aí vai. Até que as outras pessoas passem a acreditar que a culpa é dela e o homem pobrezinho foi só um objeto nas mãos da mulher fatal. Ser mulher não é simples nem fácil, viu? E quando uma gravidez indesejada acontece, né, passa a ser encarada então como um problema, que compete, então, a pessoa gestante, seja a mulher, resolver, ignorando que essa responsabilidade deve ser compartilhada, né? Até porque a vida, né, não nasce só a partir da mulher, né? Então, no entanto, a pessoa gestante é quem carrega o peso dessas consequências, seja pela imposição de levar adiante uma gravidez, ou seja pelo julgamento quando opta por interrompê-la. E quanto ao homem, silêncio. Mesmo quando é estuprador ele tem suas atitudes questionadas, silêncio. Ele é punido, de novo, silêncio. No Brasil, cerca de 31% dos pedidos de autorização para a realização de aborto que chegam aí aos tribunais, eles têm como origem a violência doméstica. E os motivos dessa violência variam muito, né? Mas os mais citados são a indignação pelo fato aí da parceira não mais desejar reatar o relacionamento, tentativa de homicídio da ex-parceira gestante, prática de tortura sobre a gestante e o estupro. O que dá para perceber que o velho mito de a mulher ser estuprada porque vive nas baladas não faz o menor sentido, né? Já que acontece aí no meio da família, no meio do relacionamento. E mais, orar muito, ler a Bíblia todos os dias, ir à missa ou culto todos os domingos, não faz da mulher um ser melhor e mais dotado de pureza incondicional, segundo alguns padrões religiosos. Isso porque só no ano de 2015, cerca de 1.300 mulheres por dia colocaram sua vida em risco ao se submeterem ao procedimento do aborto. Dentro desse total, 56% eram católicas e 25% evangélicas ou protestantes. E com esses dados, fica evidente que uma gravidez indesejada faz parte de qualquer universo feminino, seja ele qual for. E a forma de resolver o, entre aspas, aí, né, problema também não difere muito. E a partir daí, uma constatação e também uma pergunta, né? Primeira constatação: o Brasil é um estado laico. O que isso significa? Não possui uma religião oficial. E aí, né, posto isso, vem a pergunta: a criação, a fiscalização e o cumprimento de leis têm levado em conta esse critério? Para que você, biouvinte, tenha mais informações para refletir e dar sua resposta, aqui segue a nossa contribuição. A ideia de laicidade do Estado, de um Estado laico, é que o Estado não deva permitir a interferência de qualquer vertente religiosa em assuntos que só cabem ao legislativo gerir, nem privilegiar uma ou algumas religiões em cima das outras. Ou seja, o Estado deve tratar todas as cidadãs de maneira igualitária, sem restrição à etnia, religião, gênero, sexualidade ou qualquer outra demanda que defina quem a pessoa é. Mas é isso mesmo que acontece na prática? Parece que não, viu, Ricardo? E encaixando, né, a questão do aborto, um exemplo é o projeto de lei número 5.069 de 2013, que ele foi proposto pelo então deputado Eduardo Cunha, presidente, né, da Câmara dos Deputados e líder da bancada evangélica. E segundo ele, toda mulher que for vítima de violência sexual deve passar pelo exame de corpo de delito, para comprovar se houve de fato algum dano físico e ou psíquico que confirme o seu depoimento. Só
Depois aí dessa etapa ser concluída, a mulher poderá ser encaminhada para uma unidade de saúde. Ou seja, a mulher, de novo, tem que se provar, né? Sim, e assim, muitas vezes o abuso pode não deixar um rastro que seja visível por muito tempo, né? E muitas vezes a pessoa tem aquele trauma, que é um trauma enorme, ela não consegue falar imediatamente. Ou pensar em procurar, né? Imediatamente para denunciar. E aí, quando ela começa a conseguir ter força para lidar com aquilo ali e correr atrás das coisas, às vezes não está mais perceptível o trauma que ela teve, né? Fisicamente. Às vezes é criança, quando é abuso de criança, então, às vezes a criança nem sabe o que está acontecendo, o que ela deve falar, com quem ela pode falar, então às vezes o negócio se arrasta por um tempo, às vezes deixa de estar fisicamente perceptível e a pessoa ainda não conseguiu falar, né? Então atrapalha muito isso. E aí, adicionando ainda um novo entrave no mesmo projeto de lei, profissionais de saúde estão desobrigados tanto de informar a paciente sobre o direito dela à interrupção da gravidez, como de oferecer qualquer tipo de medicamento ou procedimento que seja considerado abortivo. Mas aí, nesse ponto, você pode se perguntar, mas e o juramento de Hipócrates, que é aquele que o médico faz na formatura? Aí eu não sei te responder, mas eu digo que esse projeto, que visa dificultar o acesso a um atendimento que a mulher tem direito, foi aprovado na íntegra pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara em outubro de 2015. E aí, seguimos com o aborto, né, no centro das discussões, sempre acaloradas, né, com argumentos vazios, retrógrados, repletos de ideias fundamentalistas, que nem eles próprios conseguem aí justificar. Exatamente, mas vem um aspecto importante aí. A legislação que proíbe o aborto não impede o aborto de acontecer. Em vez disso, tem na realidade servido de instrumento que contribui para a morte de crianças, adolescentes e mulheres, em sua maioria pobres e negras. No ranking nacional, o aborto ilegal é a 4ª maior causa de morte materna. Estima-se que mais de 2.000 mulheres tenham morrido nos últimos 10 anos, vítimas de complicações por um procedimento inseguro. E temos que considerar também que o aborto, né, seja natural ou induzido, ele faz parte da vida reprodutiva da mulher. E como tal, né, um caso de saúde pública que deve, portanto, ser visto com outros olhos e despertar atitudes mais humanas, respeitando os direitos das gestantes, providenciando para que sejam acolhidas com profissionalismo, recebam atendimento médico e hospitalar integral e que tenham acesso aí ao aborto quando a decisão for essa. Belvinte, o tema de hoje foi amplo, complexo, polêmico, e é assim porque não pode ser tratado só de um ponto de vista biológico, já que ele envolve questões de fé, de crença, envolve aspectos importantes da sensibilidade feminina, envolve a tão falada responsabilidade do papel da mulher de gerar filhos para a posteridade e ser responsável pela sua educação, envolve todo o nosso desenvolvimento social. E as pinceladas, né, que demos aqui foi uma tentativa de ampliar o foco, né, do seu olhar e até reforçar a ideia de que o aborto, né, em casos específicos, apesar de ser um procedimento legal, não é uma imposição, e sim uma opção que compete a quem? A gestante tomar. No dia 27 de novembro de 2024, a CCJ da Câmara aprovou a PEC anti-aborto. Apresentada pelo então deputado Eduardo Cunha em 2012, a PEC prevê o direito do feto desde sua concepção, o que na prática poderá criminalizar e punir todo aborto realizado em qualquer clínica do nosso país. Ela irá alterar as únicas 3 situações onde é possível a realização de aborto, que é risco de morte à mãe, a anencefalia do feto e a gravidez resultado de um estupro. A PEC ainda passará pela Câmara, atualmente presidida pelo deputado do PP Arthur Lira, e caso conquiste 308 votos favoráveis, ela irá ao Senado. Caso seja aprovada no Senado, a PEC determinará que toda e qualquer mulher que não queira progredir com a sua gestação, nesses 3 casos ou em qualquer outro, terá que levar a sua gravidez adiante, mesmo que ela corra o risco de perder sua vida, mesmo que ela tenha menos de 15 anos, mesmo que ela tenha sido estuprada. Uma mulher no Brasil hoje não pode escolher nada sobre si. É como se nós nascêssemos erradas e devêssemos pagar por isso todos os dias.
Cris, o episódio mais pesado, né, o de hoje, mas necessário falar sobre isso, né? A gente não podia não falar sobre um assunto desses com a seriedade que ele exige, né? Extremamente necessário, né, e complexo, até porque a gente tem vários pontos de vista, né, sobre o assunto. E algo que a gente precisa conversar também, que é a autonomia feminina. Parece que é algo que já está resolvido, né, principalmente na atualidade, mas pelo que a gente viu aqui ainda tem muito a ser feito. E como isso impacta, né, o dia a dia de mulheres e também de crianças, né? A gente não está falando só de pessoas adultas, a gente também fala de crianças que ainda não tomam decisões por si só sobre o seu corpo, mas, né, que são decisões impostas não até talvez por quem esteja ali próxima a elas, mas por outras pessoas que não estão ali próximas, que não, né, vivenciam a realidade daquela criança, que não tem responsabilidade até que ela se torne adulta, né, e vá seguir o seu próprio caminho. Então a gente precisa falar sobre esse tema, discutir sobre o tema, né, trazer esses pontos de vista para reflexão mesmo. Exatamente. E, Cris, para encerrar aqui, queria retomar, né, as indicações que a gente fez e fazer mais uma. Eu tinha falado, né, do Vale o Escrito, que é um podcast e série também, pode procurar no Globoplay pela série, ou no agregador de podcast gratuitamente, no formato de podcast Vale o Escrito. Você trouxe também o filme do Maníaco do Parque, né, que está no Prime Video. Eu queria deixar uma outra recomendação do podcast Praia dos Ossos. Foi o primeiro podcast original da Rádio Novelo e fala sobre... agora eu esqueci o nome da moça. Ângela Diniz. Fala sobre o assassinato da Ângela Diniz e como, na época, a defesa, ela foi assassinada pelo namorado dela, foi um feminicídio, que é uma relação que eles tinham muito conturbada, e na época a defesa do namorado dela no tribunal, né, nas audiências que teve, conseguiu reverter não só os jurados, como toda a opinião pública, para e pintou um cenário assim que ela era a mulher fatal, como a gente mencionou aqui no episódio hoje, e que teria levado ele a assassiná-la. Então, teriam sido os comportamentos, roupas dela, o jeito como ela vivia, que teria feito com que ele se tornasse mais suscetível a matá-la, em vez de só se separarem, irem cada um pro seu canto. Assim, é uma história terrível. Então, ser mulher é um perigo, né? Segundo essa visão. Sim, e é atual, né? Porque a gente vê isso acontecendo muito até hoje. Exato. Com certeza. Até hoje, né, cria-se todo esse apelo aí para justificar coisas que são injustificadas, né? Exatamente. Então, Cris, muito obrigado por estar aqui comigo por mais esse episódio. Eu que agradeço. A gente volta semana que vem. Até lá, Biovintes. Você pode falar com a gente pelas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e LinkedIn, como @Biologia in Situ, e no Twitter e TikTok como @BioInSitu. Tem também o nosso e-mail, que é o cartinhas@biologiainsitu.com.br. Você também pode, se quiser e puder, apoiar esse projeto que chega gratuitamente a você todas as semanas, chega nas suas redes sociais com postagens maravilhosas e chega no seu computador através da nossa nova revista online, a revista Bio in Situ, que Cris está aí comandando com a maravilhosa equipe dela. Tudo isso chega gratuitamente para você e você pode, se quiser, apoiar esse projeto através do Apoia-se no apoia.se/Biologia in Situ ou pela nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, cartinhas@biologiainsitu.com.br. Lembrando que in situ se escreve com I, N de navio, S-I-T-U. Obrigado, Cris. Tchau, tchau. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada a você, Biovinto, por estar ouvindo aqui esse episódio. Quero ver sua opinião nas redes do Biologia in Situ. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse episódio é uma produção do canal Biologia in Situ. Coordenação: Bruna Canelas, Cristiane Santos, Eloá Caramuru, Ricardo Gomes e Vitor Lopes. Pesquisa de pauta: Juliana Barbosa. Revisão científica: Isabela Maiara. Roteirização e revisão textual: Sueli Rodrigues. Locução: Cristiane Santos e Ricardo Gomes. Edição e mixagem de áudio: Débora Ruiz. Arte de capa: Larissa Castro.